Queridos filhos e filhas da igreja, São Marcos, sabe que esse ano, que é o ano B, quem nos acompanha todo domingo, evangelista São Marcos, né? São Marcos, ao relatar que um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me, evidencia um pormenor que pode passar despercebido em nossa língua portuguesa. No texto grego original, no grego do Novo Testamento, o leproso não implora a Jesus por uma simples cura, mas pede a purificação, uma vez que no grego de São Marcos, o que nós encontramos lá é katarissai, que pode ser traduzido como declarar puro ou purificar. Não se usa ali a expressão sóson, que é curar e salvar, mas a expressão katarissai, que significa declarar puro ou purificar. De fato, o Senhor diz nas bem-aventuranças, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Senhor fala assim: Makarioi, isto é, bem-aventurados felizes, e olha a palavrinha de novo, roi kataroi, te cardia. O que você acha que do grego para o português significa cardia? O que significa cardia? Coração. Por isso que o médico que cuida do coração chama como? Cardiologista, né? E por isso que a gente fala cardia. Cardia é coração. São Mateus no capítulo 5, ele fala assim: felizes os kataroi te cardia, que significa felizes os puros de coração. E aqui quero fazer um teste de memória com vocês. Você sabe que nas bem-aventuranças, para cada bem-aventurança há um prêmio, né? Vamos ver quem se lembra. Vamos começar das mais fáceis, quer ver? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A segunda fácil também, vamos ver. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão perfeito, agora quero ver, agora que eu quero ver. Bem-aventurados os puros de coração, por quê? Nossa, olha, me surpreenderam, na missa das 8 quase ninguém falou nada. Porque o quê? Verão a Deus. Novamente é o kataroi te cardia, os puros de coração. E o leproso falou assim: katarissai, Senhor, me purifica, Senhor. É também o mesmo pedido que o rei Davi fez para Deus, depois de pecar gravemente contra o Senhor com a mulher de Urias, né? Quando Davi compõe aquele salmo maravilhoso, deve ser o mais bonito dele, depois do Senhor é meu pastor, nada me faltará, é o salmo 50, que todo mundo deveria rezar esse salmo, né? Que é aquele lá que a gente vai rezar a quaresma inteira, tem de piedade, meu Deus, misericórdia, né? Ele sabe que ele não ficou puro, que ele ficou impuro, então Davi reza pedindo assim, fala com o padre: criai em mim um coração que seja puro. Um coração que seja puro. E aí ele fala assim para Deus, não precisa repetir, mas ele fala assim: dai-me de novo um espírito decidido, Senhor. Olha que bonito, Davi pede na sua oração o mesmo que o leproso pediu, o mesmo que Mateus falou nas bem-aventuranças no capítulo 5. O desejo manifestado pelo leproso, irmãos e irmãs, é antes de mais nada o desejo de recobrar a pureza, a inocência, que em algum momento de sua vida o leproso havia perdido. Talvez na sua adolescência, não sabemos o que aconteceu, o leproso deixou de ter pureza de coração. Então, ao invés de pedir, me cura dessa lepra, ele também pede, mas em primeiro lugar ele fala: faz eu ficar puro de novo, Senhor. Restaura em mim a inocência perdida de novo, Senhor. Era a cura da lepra da alma. E aí vem uma coisa interessante, o leproso foi muito inteligente. Ele percebeu que a lepra da alma acabou redundando em lepra do corpo. Porque, veja, a ciência contemporânea fala hoje de doenças, quer ver como você sabe? Doenças psicossomáticas. Psique quer dizer alma e soma quer dizer corpo, porque quantas doenças começam na nossa cabeça. A gente fica pensando um monte de bobagem, né? Aí fulano não me cumprimentou, fulano foi áspero comigo, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Pronto, já vai ficando depressivo, colesterol vai nas alturas, né? Diabetes apitando,
Porque a maioria, não todas, mas a maioria das nossas doenças começa na alma, no pensamento. Por isso que nos últimos domingos o Senhor tem falado para nós, preste atenção que você anda colocando no seu pensamento. Você que é uma pessoa extremamente negativa, tudo vai dar errado, tudo vai avacalhar, você vai ficar doente, porque você precisa pedir que o Senhor purifique seu coração, que o Senhor purifique os seus pensamentos. Deixa eu contar para vocês, quer ver? Um dia chegou uma mãe lá na São José Operário, faz uns 9 anos, pelos meus cálculos já. O rapaz deve ser já um homenzarrão, era uma adolescente. Ela chegou desesperada com o menino, porque o menino estava, no corpo dele estava tendo erupções, sabe aquelas famosas erupções cutâneas, quando a pessoa fica toda com ferida. Ele tinha ferida no braço, ferida no pescoço, e eu me lembro que ele era bem branquinho, gente, aquilo parecia queimadura. Essa mulher andou em tudo quanto é médico, tudo quanto é dermatologista, aí nada resolveu. O que ela fez? Trouxe para o padre, né? Quando o menino chegou, eu olhei e falei, isso daqui não é espiritual, não é nem físico, isso aqui começou na mente, né? Eu falei para ela, filha, lembra até hoje, não tinha ninguém na São José, sabe? Em dia de semana, eu falei, você fica lá no último banco. Levei o menino no presbitério, lembra que na São José tem aqueles bancos de poltrona vermelha, né? Lá em cima do presbitério. Levei o menino e falei assim, você senta aqui comigo, deixa sua mãe lá, né? E comecei a fazer algumas perguntas básicas, né? Por exemplo, como que está na escola? Como que está a relação com seu pai? Né? Como que está a relação com a sua mãe? O menino estava, gente, praticamente em carne viva nessa região e aqui, né? E aí eu fui conversando com ele e eu percebi que ele sofria muito bullying na escola. Então tinha dias que ele não tinha nem coragem de ir para a escola, mas ele tinha que ir, né? Era zoado demais pelos moleques, né? E aquilo foi gerando nele uma baixa autoestima. Então aí eu comecei, antes de rezar por ele, a falar das qualidades que eu via nele. Falei, você reparou como você é isso? Como você tem esse dom? Como você tem essa qualidade? Está percebendo? Por que você deixa as pessoas te rotular, né? E o menino foi escutando e eu me lembro que ele começou a chorar. Gente, sem brincadeira, no final da nossa conversa, o pescoço estava ok. O braço não tinha mais nada. Porque muitas das nossas doenças estão na alma e se materializam indo para o corpo. Você entendeu bem? Então tomar cuidado, né? Tomar cuidado. O Senhor precisa nos purificar de muita coisa. A lepra da alma redunda na lepra do corpo. Se de um lado o leproso, como você viu em Levítico, se torna uma pária da sociedade, condenado ao isolamento e ao abandono, por outro lado, a lepra da alma, que é o pecado, é muito pior, porque faz com que a gente perca a inabitação da Santíssima Trindade. O que significa isso? Deus mora dentro de nós, mas Deus não pode conviver com o pecado. Esse que é o problema. Se a lepra física excluía da sociedade, da cidade, o leproso, a lepra da alma nos exclui da sociedade dos eleitos, da sociedade dos santos. Pois não se trata da lepra do pecado, de conviver simplesmente fora dos muros da cidade, mas de perder o convívio dos eleitos e ficar para sempre fora dos muros da Jerusalém celeste. E isso é uma tragédia, uma desgraça. Tomar cuidado com a lepra do pecado, porque essa se coloca para fora do paraíso, como colocou Adão e Eva. Além disso, a lepra da alma, com o perdão da franqueza, é mais contagiosa que a lepra física. Porque a propagação da lepra física você evita, mantendo distância, não é isso? Não usando o mesmo lençol, os mesmos talheres. Mas a lepra da alma, gente, contagia até por distância. Sabe como que contagia a lepra da alma? Eu vou te explicar. Por palavras que não edificam. Tem gente que só tem palavra que destrói. Está na palavra. O Salmo fala assim, ó. Quer ver? Vamos falar comigo que Salmo tem poder. Reza comigo. Ele te salva. Ele te salva. Da palavra que destrói. Da palavra que destrói. Tem gente que acaba com o seu dia, logo te encontrando na esquina, já te acaba com você, joga você lá para baixo. Ô lepra véia, né? Lepra véia.
conversas indecorosas, gente só leva fofoca para frente, que amarga o dia do outro. Leproso, esse leproso é o pior que tem. O outro a gente dá jeito, mas isso daí, lepra dos maus pensamentos, lepra dos escândalos. São Paulo falou hoje lá, não falou? Quer ver? Vamos ver lá. Pega a sua segunda leitura aí, que tem que estudar a Bíblia. Se não estudar a Bíblia, não fica bom católico. Veja aí. Segunda leitura, versículo 32. O que está escrito aí, Ana? Versículo 32. Não escandalizeis ninguém. Pois é, às vezes a gente escandaliza os outros. Escandaliza os outros. Como escandaliza os outros? Não vivendo nossa vocação, sendo casado e cantando a mulherada, escandalizando os outros. Ministro da Eucaristia, furando fila lá no Terminal Santo Antônio. Que mais? Ficou para alguém aí? Então, que mais? A gente passa lepra, viu, Wilton? Toma cuidado. A gente passa lepra estacionando onde não deve, a lepra com maus exemplos, lepra com má influência, lepra que contagia pela maledicência, postagens na internet, lepra velha, agora tem até a lepra digital, tomar cuidado. Vocês já perceberam uma coisa? Eu acho que já, Tem gente que eleva a gente, E não tem gente que joga para baixo? Tem gente que te edifica e tem gente que te desanda. Gente, olha, se Deus quiser, agora em abril, eu vou fazer, se Deus quiser, 16 anos de padre, E eu percebi ao longo de 16 anos de padre que tem certas amizades que não me deixam muito santo, não, Falei, opa, vamos cortar esse negócio, Sou livre, Mas também tem umas amizades que santificam a gente, não tem? Então você tem que ter critério, meu filho e minha filha, sabe? Outra coisa, deixa eu falar para você, desânimo é uma coisa que pega. Fica convivendo com uma pessoa desanimada e negativa para você ver. Daqui a pouco você está já ali ouvindo música de fossa, É verdade. E gente alegre não contagia? Claro que contagia. Gente, deixa eu falar para vocês, a lepra é uma doença altamente contagiosa, e sobretudo a lepra da alma, a lepra do coração, a lepra da malícia. Gente, outra coisa, a gente começa a conviver com gente maliciosa, gente que fala só besteira, só fala de homem, só fala de mulher, Essa turma desanda a gente. A Bíblia diz assim, anda na companhia do povo santo. Está na palavra de Deus. Salmo 1, sabe que na Bíblia tem 150 salmos, O Salmo 1 fala assim: feliz aquele que não se senta na roda dos folgazões, ou fanfarrões, você escolhe o que você quiser. Na roda dos bagunceiros. Está na palavra de Deus, Salmo 1. Que roda você anda frequentando? Cuidado, vai pegar lepra. Agora veja que interessante, gente, presta atenção. Vamos lá, pensa comigo. Se o leproso do evangelho, se ele não fosse curado, mas ele usasse a lepra dele, o sofrimento dele para amar Jesus, ele seria salvo, sim ou não? Claro. Precisava ser curado da lepra para entrar no céu? Não, de jeito nenhum. Às vezes a doença da gente, se a gente levar ela com garbo e elegância, levar a nossa cruz, como dizia São José Maria Escrivá, falava, é preciso carregar a nossa cruz com garbo e elegância. Se a gente carrega a cruz com elegância, a doença até ajuda. Corta o purgatório, vai direto para o céu. Agora a lepra da alma leva para o inferno. Essa lepra é mais profunda. A lepra da alma leva para o inferno. A lepra do corpo não. Tanto é verdade, você se lembra na parábola do rico comilão? Lembra? Que o Lázaro não era leproso? Não ficava na porta do rico esperando cair uma coxa de frango? Aí o leproso morreu, foi para onde? E o rico? Para o inferno. Pedia que o leproso fosse lá molhar a ponta da língua dele, porque ele sofria muito lá na chama. Então, meu filho e minha filha, a lepra da alma é mais perigosa, e ela acaba indo para o corpo. Depreendemos, portanto, que não basta ser curado dos males físicos, mas sobretudo dos males espirituais, isso é, do pecado. E agora, para concluir, eu vou ensinar à turma um itinerário. O que é itinerário? Caminho, uma linha, para você poder atingir a purificação. Se você não sabe, vai ficar sabendo. Então vamos lá. Em primeiro lugar,
São Marcos diz que o leproso chegou perto de Jesus e implorou para Jesus de joelhos. De joelho. Um gesto inusitado e raro que os judeus só reservavam para Deus. Na Bíblia não se ajoelha diante de homem. Portanto, quando ele chega e se ajoelha diante de Jesus, ele está dizendo que Jesus é o quê? Deus. E aqui, uma observação. Não se ajoelha diante de homem. Não se ajoelha diante de mulher. Só se ajoelha diante de Deus. Isso é muito importante. O cardeal Josef Ratzinger, antes de ser o Papa Bento, escreveu um livro assim, dessa grossurinha aqui, um livro bom. Tem uns livros que são catatal, esse aqui é assim. Chama-se O Espírito, aliás, Introdução ao Espírito da Liturgia. Vale a pena ler esse livro, todos deveriam ter esse livro. Introdução ao Espírito da Liturgia. Vai ficar gravado no YouTube para depois você ver. Ele afirma assim nesse livro, vamos falar com o padre. Quem aprende a acreditar, toda igreja. Quem aprende a acreditar. Aprende a se ajoelhar. Aprende a se ajoelhar. Olha, quem aprende a acreditar, aprende a se ajoelhar. Ontem eu falei aqui na missa e repito. Tem gente que tem um joelhão bom, e quando a Eucaristia está aqui, não se ajoelha. Porque não crê na presença de Jesus na Eucaristia. A palavra diz em Filipenses, todo joelho se dobrará. Às vezes uns rapagão, né? E umas ragazza aqui na igreja, que não tem coragem de ajoelhar. Aí eu encontro na academia, puxa 200 quilos no leg press. Falei, oxe, alguma coisa está errada. Né? Vai com a perna sarada, puxa ferro, faz até halter. Para Jesus não tem coragem de ajoelhar. Só está liberado de se ajoelhar, viu? Quem é idoso e tem problema no joelho de artrose. Todos os demais têm que ajoelhar. Se não ajoelha, não acredita. Porque só se ajoelha diante de Deus. E mais ainda, quem não se ajoelhar diante de Deus, vai se ajoelhar diante da vida. Vai se ajoelhar diante dos problemas. Vai se ajoelhar diante das dificuldades. E aqui quero falar para os pais, mas principalmente para o papai agora. Presta atenção, você que é papai. As crianças de uma escola foram convocadas a fazer um trabalho onde deveriam representar em cartazes super-heróis. Evidentemente, os heróis da Marvel não faltaram, mas um garotinho tentou retratar a Deus no seu desenho. Quando a professora perguntou por que ele não escolheu como os outros, Superman, Spider-Man, Iron Man, ele disse, é porque meu pai, professora, é um homem valente que não tem medo de nada, nem de ninguém. E eu não conheço um homem mais corajoso do que meu pai. Mas todos os dias à noite eu vejo ele ajoelhado no pé da cama, falando com Deus. E quando a gente vai à igreja, ele vai lá num quartinho, que é a capela, e se ajoelha também. Então eu entendi que só existe um ser a quem devemos temer e amar nesse mundo, e esse ser é Deus. Quantas vezes eu vejo aqui no santuário uma cena, eu adoro ver essa cena. Vocês já repararam que eu adoro criança, né? Gosto de criança para dedéu. Mas como eu acho bonito quando tem umas criancinhas pequenas, 3, 4, 5 aninhos, né? Chega o pai ajoelha. Ela não entende, ela fica olhando assim. Assim. Daqui a pouco ela está ajoelhada do lado, mesmo sem entender. Porque aquele pai está pregando para aquela criança o seguinte, meu filho, nunca se dobre diante de ninguém. Nunca se curve diante de ninguém. Nunca tenha medo de ninguém. Só tem um ser diante do qual você pode e deve se curvar e temer. É o Todo-Poderoso. O resto, você não precisa ter medo e nem se curvar. Amém? Amém. Que seus filhos aprendam a se ajoelhar com vocês, viu papai? Se aprenda a se ajoelhar com você. E que eles não precisam ter medo de nada e de ninguém. Só devem temer a Deus. São Beda vai dizer acerca desse evangelho o seguinte: aquele homem se ajoelha prostrado no chão. E ele vai dizer, o que é sinal de humildade e ao mesmo tempo de vergonha, para que cada um se envergonhe das manchas da sua vida. É que interessante, né? Ter vergonha na cara é uma coisa boa, viu? Viu? Aliás, está faltando hoje em dia, né?
Hoje vai fazer 35 graus, você dá uma volta na rua, a mulherada está tudo pelado, né? Falta de vergonha na cara. Vergonha na cara é uma coisa boa. Mas São Beda continua, presta atenção. Mas que a vergonha não te impeça a confissão. Olha que bonito, que a vergonha não te impeça. Porque o leproso tentou esconder, né? No começo ele tentava esconder as chagas dele. Porque tem ferida, gente, ferida que está fedendo, a gente quer esconder. Mas chegou um momento em que ele precisou mostrar, confessar. Então São Beda vai dizer assim para nós: o leproso mostrou a chaga, pediu o remédio. Sua confissão foi cheia de piedade e de fé. E ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E reconheceu que a cura estava nas mãos do Senhor. O que significa isso? Nós devemos ter vergonha, é verdade, vergonha na cara, mas que a vergonha não nos impeça de mostrar nossas feridas para o Senhor. Todo mundo aqui na igreja, gente, e eu também, nós temos uns pontos fracos, umas fraquezas, que a gente gostaria que ninguém soubesse. Não é verdade? Você não tem umas vergonhas aí na sua vida? Que você gostaria que nunca fosse mostrada no telão? Todo mundo tem. Já pensou no juízo final? Deus faz uma telona de cinema assim em 3D. Vamos lá ver os podres desse aqui. Nossa Senhora, que vergonha, né? Não é verdade? Então veja que interessante. Todo mundo tem umas coisas das quais se envergonha. Mas nós não precisamos ter vergonha de Deus, porque Deus estava lá quando você pecou. E agora está esperando você confessar, mostrar sua ferida, para que Ele te dê perdão, vida nova, cura e misericórdia. Por isso que o Salmo fala isso, olha aí, confere aí. Vamos lá, Salmo 31 ou 32, olha que bonito, quer ver? Enquanto você procura, Davi vai falar assim, né? Enquanto eu segredava os meus pecados, a cárie me penetrava os ossos e eu definhava dia e noite e dia. Ó, quando você vai guardando os seus pontos fracos e não mostra para o Senhor, você vai adoecendo, a cárie te penetra os ossos. Salmo 50 e Salmo 31, 32. Agora veja aí a segunda estrofe. O que está escrito aí, Ana? Reza com o povo, vai lá. Eu confessei, afinal... Tá, vamos melhorar. Eu quero a igreja rezando, vai lá, vamos juntos, vai. Eu confessei, afinal, meu pecado. E aí? E minha falta vos fiz conhecer. O que significa minha falta vos fiz conhecer? Eu parei de esconder a minha lepra. Vou mostrar para o Senhor. Deixa a vergonha para lá. E aí o que aconteceu? Disse. Eu irei confessar meu pecado. Aham. E perdoaste, Senhor, minha falta. Ai, que bonito, né? O Senhor está esperando que você mostre para que Ele possa te perdoar. Porque Ele estava lá quando você pecou. Agora, às vezes você deixa o demônio te enganar. Porque o demônio fala assim, essa ferida sua já devia ter sido curada. Você tem coragem de mostrar sua fraqueza lá para o padre? Mostrar sua fraqueza diante da confissão? Não, não faça isso. Esconda, esconda. Deus vai ter nojo de você. Tem gente que pensa isso. Deus nunca tem nojo de nós. Será que a turma da Pascom aí, atenção, a turma da Pascom está na ilha de edição lá embaixo. Eu não sei se se lembram, eu pedi para separar uma imagem, não é para mostrar ainda, que eu quero... Tá, daqui a pouco pode colocar. Ótimo, essa turma é muito boa. Perfeito. Né? Então quero contar uma coisa para vocês importante. Na Espanha, gente, tem um povoado chamado Furelos. Nome engraçado? Furelos. Nessa igreja tem um crucifixo especial. Está vendo o nosso crucifixo aqui? Esse é o nosso, né? Da Santa Filomena. Lá em Furelos tem um crucifixo especial. Aos pés de um grande crucifixo, gente, igual esse aqui, o padre ficava sentado ali atendendo as confissões, né? E atendia. E um pecador, certa vez, contou os pecados, e eram pecados muito graves, e o padre não queria perdoar o homem, né? Porque ele falava assim, não é possível, você está sempre caindo nas mesmas faltas. O padre falou assim, está brincando com o perdão. Aí com muito custo o padre perdoou o rapaz. Falou assim, procura não cair novamente. Você me promete? Prometeu. Mas ele era fraco. Por mais que ele tentasse, ele caiu mais uma vez. Voltou no padre. E o padre dessa vez falou assim, não vou te absolver. Você não está levando a sério o perdão de Deus, né? E aí... ele falou, puxa padre, mas eu não caí porque eu queria. Eu caí porque eu sou fraco. Não tem como, né? Aí o padre falou, bem, tudo bem, vai. Mais uma vez eu vou te perdoar, vai. Mas você está brincando com Deus, hein?
Perdoou, deu uma penitência forte, né? Só faltou pedir para ele pegar um pelo de onça, né? E trazer para o padre. Aí passaram 30 dias, o homem caiu de novo no mesmo pecado. Ele não queria nem voltar mais. O demônio falou: não, vai lá que o padre vai te bater, né? Ele foi e voltou, o padre ficou muito bravo. Falou assim: não, dessa vez não. Você não merece perdão. Você não está arrependido de verdade. Se tivesse arrependido, você não tinha feito mais. Não te perdoo. O homem começou a chorar e caiu de joelhos. Nesse instante, gente do céu, o Cristo arrancou um dos braços da cruz, despregou a mão, botou a mão na cabeça dele e falou assim para o padre: não foi você que deu sua vida por ele, fui eu. Eu te perdoo. Bota lá o crucifixo de Furelos, por favor. Aí, tá vendo? Olha lá. Jesus despregou a mão. Não foi você que morreu por ele, fui eu. Nossa, quanto amor, não é? Não é muito amor? Tá entendendo? É isso aí, né? E agora quero terminar para todos vocês, mas principalmente para a criançada, vocês coroinhas. São João Bosco, ele cuidava das crianças, por isso que tem o colégio salesiano, né? Que é de São João Bosco. E São João Bosco estava preparando a criançada para a primeira comunhão. Então ele chegou na escola, tinha uma fila enorme. Aliás, antes de ele chegar, né? Uma fila enorme de criança para se confessar. Tinha vindo da aula, tudo com a mochila, né? Quando São João Bosco chegou, eu não lembro você, eu quando fui confessar a primeira comunhão, eu estava nervoso, eu falei: meu Deus, que eu vou falar para o padre não vai mais gostar de mim, né? Pensava assim, enfim, né? E aí a criançada tudo nervosa. Quando São João Bosco chegou, ele viu o demônio. E o demônio estava botando coisa na mochila das crianças. Aí ele falou: para aí já! O demônio foi correr, para! Não vai embora não, parou! Conta para mim o que você está pondo aí. Ele falou: não vou falar. São João Bosco falou: em nome de Jesus te ordeno, revela, o que você está fazendo com as minhas crianças? E o demônio falou: eu estou botando na mochila delas vergonha. Aí São João Bosco falou: explique melhor. Não, é que quando eu faço eles pecarem, eu tiro a vergonha. Mas quando eles se arrependem e vão procurar o padre, eu boto a vergonha de volta. Porque aconteça duas coisas. A primeira, que eles desistam. A segunda, que eles vão, mas omitam o pecado e a confissão seja inválida. Não é isso que acontece com a gente? Para pecar, sem vergonha. Para confessar, volta a vergonha, né? Meu filho e minha filha, Jesus é o médico dos médicos, mas o melhor médico do mundo não pode fazer nada se você não mostrar a sua ferida, a sua chaga, a sua doença para Ele. Não tenha medo. Deixe o Senhor Jesus te curar. Deixe o Senhor restaurar a sua inocência, tirar a malícia do seu coração, porque Ele estava lá quando você pecou e Ele está esperando que você se arrependa, mude de vida e conte com o seu perdão. Assim seja. Amém. Amém.